paz de Cristo a todos. Bom dia para você que está aqui ligado na live agora juntos. Boa tarde ou boa noite para você que vai ver esse vídeo aqui em algum outro horário. Mas independente de qualquer coisa, espero que você dê um start aí no seu dia, nesse momento, elevando seus pensamentos, colocando sua vida diante do Senhor. Deus abençoe. Bom dia para Tati, bom dia aí para Thelma, que já chegou aqui. Bom dia para Neto. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Bom dia, Vinícius, meu querido. Deus abençoe. Uma das coisas que tenho refletido nesses dias, pensado, meditado, é de como de fato a palavra de Deus nos ensina algo muito importante sobre como precisamos diferenciar as coisas que são da alma e as coisas que são do espírito. O espectro da vida emocional e o espectro da vida espiritual. Lara, Deus abençoe, querida. Bom dia. Porque muitas vezes isso tudo fica muito complexo para nós. A gente já tem uma confusão com relação às coisas entre mundo físico e mundo imaterial. Mundo material e mundo imaterial já complica um pouco a nossa mente. E quando passa para a questão do mundo imaterial, ou daquela porção imaterial que nos forma, então isso também fica muito confuso para nós, porque nós acabamos achando que o que sentimos é o que de fato somos. Só que quando a gente faz essa afirmação, ela não encontra respaldo na maneira como a palavra trata o interior do homem, ou essa porção imaterial do homem. A Bíblia nos ensina que o corpo físico, ou seja, a matéria da gente... Oi, Ale, Wilma, querida, bom dia, poetisa. Dene, bom dia, meu caro, Deus abençoe. A palavra nos ensina que essa parte material nossa, ela é é pó, ela é apenas matéria mesmo, ela não tem por si só vida, ela necessita de uma alma. Então nós, quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe que nós somos um ser espiritual que habita em um corpo e que possui uma alma. Então essa coisa de espírito, corpo e alma está muito disseminado em toda a estrutura das escrituras sagradas. E isso é muito importante, não só no Novo Testamento, que fala muito sobre isso, mas desde o Antigo Testamento, essa distinção já parecia ser muito clara, principalmente quando você vai ler ali os Salmos, você percebe claramente, já que os Salmos eles são de fato uma expressão de alma, mas também uma abordagem da alma para o espírito e do espírito para a alma, a gente vai percebendo essa distinção. Não é tão fácil assim de você discernir isso, até mesmo porque a nossa própria condição humana pecaminosa já traz consigo a possibilidade da gente confundir as coisas. Inclusive, Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele afirma para
Para Timóteo. Kátia, querida, poxa, o casal aí, hein? O casal juntinho, Vinícius e Kátia. Glória a Deus. E um abraço também para Petinho. E aí, meu velho, Deus abençoe. Um abraço também para Tiagão. Senti sua falta ontem, no culto. Um abraço também para Ricardo. Um abraço para Nalvinha. Fala, Narvinha. Deus abençoe também, uma semana abençoada para todos nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor vá diante de nós. Nesses últimos dias aí de julho, já nos preparando para entrar em agosto aí. Que Deus nos ajude. Afonso. Ah, grande Afonso. Abraço, querido. Deus abençoe. Então, assim, quando a coisa é tão séria, essa coisa da distinção dessa parte material nossa, alma e espírito, que o próprio apóstolo Paulo, acho que escrevendo a Timóteo, isso, ele diz que somente a palavra, ela é tão precisa a ponto de discernir as intenções, os pensamentos, a ponto de, inclusive, na separação entre alma e espírito. Olha que coisa interessante. E eu estou falando isso porque, ao contrário da nossa vida emocional, a vida espiritual do homem é uma firmeza que existe dentro do homem, que foi dada pelo próprio Deus. Veja que quando Jesus estava ali sofrendo as dores e a angústia prévia da sua crucificação, o que aconteceu foi, ele disse assim para os seus discípulos, falou assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Que o espírito da gente, que Deus colocou em nós, ele está pronto. Pronto para quê? Pronto para manter a conexão com o Espírito de Deus, para fazer com que a gente fique focado e fique ligado na relação com Deus e ajustado em nossa vida emocional através dessa relação com Deus. Por que isso? Porque a nossa alma, ela é de fato o elemento mais poderoso dentro de nós. Por quê? A alma, ela é como a melodia da música. Você sabe que a música também tem 3 componentes, né? A música tem harmonia, melodia e ritmo. E a parte mais importante dentro da composição musical é a melodia, porque é ela quem vai definir as demais. É ela quem vai dar uma rota para as demais estruturas da música, tanto da harmonia como do ritmo. Assim é a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é essa sede que Deus colocou dentro de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sentimentos, desejos, vontades. É pela alma que nós tomamos decisão. Então, assim, veja, Deus nos fez assim porque nos fez conforme sua imagem e semelhança. Então Ele nos deu esse poder de decisões que nos faz seres semelhantes a Ele, aptos a discernir e a decidir, aptos a observar, fazer escolhas. Então, Deus coloca, por amor, dentro de nós um poder que inclusive poderia fazer com que a gente o rejeitasse. Veja que coisa interessante. É muito amor, porque Ele queria que de fato fôssemos, vamos dizer assim, livres, visto que o amor, ele precisa ser livre, né? Ele precisa ser pela sua própria disposição e não por uma obrigação
externa. Deus age nesse mundo procurando conquistar os nossos corações, a nossa alma. Procurando conquistar a nossa alma, o nosso coração. Por quê? Porque no final das contas, a vontade soberana de Deus, ela vai também trafegar por dentro das vontades individuais de cada ser humano. Ou seja, quando é que a vontade de Deus vai se cumprindo na Terra? De forma geral, assim, de forma no dia a dia. Quando seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, ao terem se rendido a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, ou até mesmo de forma, vamos dizer assim, superficial, não é a palavra, é de forma irregular, não frequente, não submetendo toda a sua vida, mas em pontos específicos, às vezes, mesmo uma pessoa que de fato não é convertida, ou até que não conheça a Deus, ela carrega dentro de si ali um aspecto espiritual que pode movê-la no sentido da vontade de Deus em qualquer lugar, em qualquer parte, em qualquer momento. E todas as vezes que isso acontece, que a vontade do homem está harmonizada com a vontade de Deus, então você vai ver o reino de Deus agindo na terra. E as nossas crises, como são? As nossas crises são assim. Nossa vida emocional, ou a vida da alma, as decisões, os pensamentos, as emoções, elas são muito estáveis. Elas variam muito de acordo com as circunstâncias. O nosso humor varia. Às vezes a gente acorda de um jeito ou de outro. Às vezes a gente rapidamente, por conta de uma situação no ambiente de trabalho, na igreja, ou até mesmo no ambiente familiar, de repente a nossa vida emocional muda. A gente fica irritado, a gente começa a guardar um rancor, a gente começa a ficar ou triste demais, ou às vezes começa a ter picos de muita alegria, euforia. A gente começa a sair de depressão, ou a gente começa a entrar em depressão. Ou seja, a vida emocional acaba sendo uma contínua onda que varia. E o que é que pode ajustar isso? O que pode ajustar isso é a gente manter a nossa conexão espiritual trafegando. Ou seja, a vida do Espírito. Qual é a vida do Espírito? É o nosso espírito em contato com o Espírito de Deus. Isso acontece quando a gente ora, quando a gente vai à palavra de Deus, quando a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, quando você vai se enchendo da palavra de Deus. Porque o que é que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Ela vai fazendo com que a gente consiga, mesmo diante da desfalecência, da queda da alma, ou seja, mesmo diante dos altos e baixos emocionais, a gente consiga ir prevalecendo sobre isso por aquilo que o Espírito gera dentro de cada um de nós. Esse texto que nós acabamos, que eu coloquei aí no... Esse texto que eu coloquei aí na descrição, fala muito bem sobre isso. É uma declaração do salmista de como a confiança dele em Deus faz com que o coração dele, mesmo desfalecido, procure segurança em Deus. Ou seja, eu posso estar emocionalmente abatido, mas espiritualmente firme, e isso vai me trazer firmeza, isso vai me levantar. Ou seja, eu não preciso me render, me jogar, vamos dizer assim, perder a guerra somente porque estou me sentindo dessa ou daquela forma. Quantas pessoas que são guiadas pelos sentimentos, pela emoção? Quantas pessoas têm posicionado toda a sua vida
em cima do alicerce emocional. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Mais cedo ou mais tarde, elas se desapontarão, verão que construíram sobre um alicerce, vamos dizer assim, um alicerce frágil. Eles vão perceber que não construíram a sua casa sobre a rocha. O que é que Jesus diz? Olha, o homem prudente é aquele que é como aquele que construiu a casa dele sobre a rocha. Quem é esse homem prudente? Aquele homem que ouve as palavras de Deus, que procura ouvir as palavras do Senhor e colocar elas em prática. Esse é o homem prudente. Então veja que coisa interessante. Ou seja, a prudência não é você edificar sua vida em torno dos seus sentimentos, das suas emoções, ou até mesmo das suas cogitações e pensamentos, mas sim procurar submeter tudo o que você sente, pensa, projeta, deseja à vontade de Deus e à palavra de Deus. Aí você vai encontrar firmeza. Ou seja, se sua vida lhe arrasta emocionalmente para você fazer um caminho, você precisa rejeitar, renunciar aquilo que sua alma está dizendo, se aquilo não encontra respaldo, harmonia com o que diz a palavra do Senhor. É assim que a gente vai se edificando e é assim que a nossa vida vai sendo amadurecida, e assim é que a nossa identidade em Cristo vai sendo formada. Eu entendo que a graça de Deus, o favor de Deus para nós, é que Ele nos recebe exatamente como estamos. Ele não coloca empecilhos ou dificuldades, ou coloca todo esse processo que eu estou falando aqui diante do que Ele, da maneira graciosa, gratuita que Ele nos recebe, visto que essa gratuidade, ela não vem porque nós acertamos. Ela vem porque Jesus acertou. Então, se Jesus acertou, se Jesus foi esse homem, este que viveu em forma humana e cumpriu 100% a vontade do Pai, que mesmo passando pelas oscilações da alma, como a gente vai ver ali em Mateus capítulo, acho que é 24, por aí, quando ele sente as angústias, e mesmo assim ele está disposto a viver não a vontade dele, mas a de Deus. Então nós recebemos essa graça da salvação, ou seja, de sermos recebidos com Deus, mesmo com todas as nossas oscilações, mesmo com todas as nossas perfeições. Essa é a graça de Deus, esse é o amor de Deus, que não coloca pré-requisito de equilíbrio para te receber. Ele te recebe como você está. Mas isso também não quer dizer que uma vez que você é recebido por Ele, que Ele não passe a ser aquilo que há de mais valioso e importante na sua vida. Isso não significa que você não deva dar a Ele o principal lugar da sua vida. Não significa isso. Que Ele não deva ter o lugar de Deus, de Pai, de Senhor na sua vida. E é nesse processo de senhorio que, tendo nascido do Espírito, rapidamente o processo de santificação vai acontecendo durante a nossa vida. Como? Quando a nossa alma, ou seja, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os sentimentos, a vida afetiva, tudo isso vai se rendendo diante da palavra do Espírito de Deus. Como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, ou seja, não só daquilo que te abastece materialmente, fisicamente ou até emocionalmente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é disso que a gente de fato se alimenta. É disso que, na verdade, é nisso que está, na verdade, a vida. O próprio Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e são vida. Então, que a gente possa hoje, em nome de Jesus, o meu desejo aqui com essas ministrações, tenho falado um pouco, assim, insistentemente esses dias sobre isso, porque eu tenho visto que essa geração é uma geração afetiva, uma geração emocional,
é uma geração sentimental, é uma geração dominada pelos seus sentimentos. E aqui eu não estou querendo crucificar as emoções ou os sentimentos, porque Deus nos deu isso, Deus nos fez assim, Ele também é assim. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos ser escravos ou deixar que as nossas emoções e sentimentos sejam um fator decisivo e determinante sobre o que somos, porque isso não é a verdade. A verdade é aquilo que vem da palavra de Deus. Ainda que tenha algo gritando dentro de você, dizendo assim, olha, você de verdade é isso. Você não pode acreditar nisso. Você precisa ir a Deus, para Deus dizer para você o que de verdade você é. Não existe verdade construída a partir de nós mesmos. Mas a verdade que é real é aquela que é construída mediante a relação pessoal com aquele que te criou e que te fez, com aquele que tem um plano e um propósito na sua vida. Que Ele possa guardar o seu coração, a sua mente, que Ele possa abençoar a sua vida nesse dia. Que você, ainda que você esteja se sentindo assim ou assado, ainda que você esteja aí amargurando um término de uma relação, ou você esteja sustentando um modelo de relação, de vida, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, você sabe disso, mas é porque você se sente assim. Que você esteja disponível, em nome de Jesus, a reavaliar isso através da palavra do Senhor. E eu te digo isso com o coração cheio de misericórdia, de amor. Procure a Deus, vá a Deus, arrependa-se. Quando Jesus chegava e dizia assim, arrependa-se, o que é que Jesus estava falando? Mude de mente, submeta a tua mente à vontade de Deus, submeta os teus pensamentos à vontade de Deus, submeta as tuas emoções à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. A palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor possa tomar a sua vida nas suas mãos, que o Senhor possa guardar você, abençoar o seu dia, e que essa palavra e o Espírito Santo, Pai, eu te peço, Espírito Santo, visita, porque eu sei que ainda que eu esteja aqui falando com esse corpo, que está falando com essa alma aí dentro, eu sei, meu Deus, que essa pessoa precisa, pela sua alma, pela sua decisão, crer na tua palavra, confiar. Ela precisa tomar uma postura de dar lugar a ti, ao teu Espírito, à tua palavra. Então, Pai, opera pelo teu Espírito, fortalece para que essa pessoa tenha condições de se arrepender e de realmente, ó Deus, se voltar para ti. Eu te agradeço, Senhor, porque sempre o Senhor consegue ter acesso a nós através do Espírito. Para onde mirei do teu Espírito, é o que diz a tua palavra, não tem onde a gente se esconder, e o teu Espírito sempre fala dentro de nós. Por mais longe que se esteja, o teu Espírito não nos deixa. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado também, Pai, porque o Senhor sempre consegue nos levar para uma rocha mais alta do que nós mesmos. Nós só conseguimos ir até um determinado ponto, às vezes até onde as nossas emoções e sentimentos e pensamentos vão. Mas o Senhor nos eleva, o Senhor nos leva para um lugar mais alto, o Senhor nos leva para um ponto mais alto da montanha, o Senhor nos leva para a rocha mais alta do que nós, como diz esse salmo que está descrito aí. Que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor nos faça vivenciar o teu plano e o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Vamos começando essa semana aí, começou ontem já, glória a Deus, né? E hoje vamos seguindo em frente e pedindo a graça do Senhor. Deixa eu me despedir de algumas pessoas aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei, nas minhas saudações. Ale, Deus abençoe, querida. Nalvinha, Wilma já falei também, Kátia já falei. Tali, oi Tali, Deus abençoe. Marcos, querido, Deus abençoe. Márcia Rangeli, Deus abençoe. José de Almeida, Paula, Deus abençoe.
Dorivan, meu irmão, e aí, como vai? Deus abençoe. Já tá aí, né, no nosso salão aí. Deus abençoe. Sayonara, querida, Deus abençoe. Andréa, e aí, querida, como você tá? Beijo para todos da família. Fabrício Oliveira, bom dia, Deus abençoe. Luciana Oliveira, querida, paz, Deus abençoe. Amém, que a paz do Senhor nos suavize o dia, amém. Rilza Neves, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Ricardo Costa, e aí, meu irmão, Deus abençoe. Adriana Maciel, Deus abençoe. Tati Cordeiro, e aí, Tati, sempre grudada aqui na nossa live, Deus abençoe. Wilma, tchau, querida. Norma Lúcia, Deus abençoe. Enfim, gente, Deus abençoe todos vocês. Se essa mensagem te edificar aí, compartilha, marca alguém. Eu creio que sim, que Deus está te dando uma preciosidade aí para você levar a sua vida e não sucumbir diante dos vai e vens da sua vida emocional. Que Deus nos abençoe e pelo seu Espírito nos fortaleça em nome de Jesus. Tchau, valeu, Pablo!